Se você trabalha com liderança, com RH, compliance, ou se simplesmente você se importa com integridade no trabalho, esse vídeo aqui é para você. Crises éticas em empresas, elas quase nunca começam com grandes escândalos. Elas surgem de pequenas concessões diárias, metas inalcançáveis, silêncios convenientes, linguagens manipulativas. Por isso, toda vez que uma grande empresa é envolvida em um escândalo, seja uma corrupção, fraude contábil, manipulação de dados, a pergunta inevitável que eu me faço é: como é que isso pode acontecer? E mais importante, por que, que ninguém percebeu isso antes? Ultimamente, aqui no Brasil, bom, no mundo também, a gente tem acompanhado uma série de casos de empresas que até então eram admiradas, boa reputação, e de repente estão envolvidas em escândalos. Viram notícia, e aí se desfazem, quebram, ou ficam durante um bom tempo enfrentando crises reputacionais para se recuperar. Eu, particularmente, tenho refletido muito sobre isso, principalmente porque eu tive a oportunidade de conhecer várias empresas aqui no Brasil que estão passando por isso. E mais do que isso, eu conheci várias pessoas de bem que trabalhavam ou trabalham ainda nessas empresas. E aí fico pensando, gente, como é que essas pessoas não viram isso acontecer? Então, hoje, nesse vídeo, eu quero trazer essa reflexão para a gente pensar um pouco do que está por trás disso. Por que, que pessoas se envolvem em escândalos éticos? O que leva a esse comportamento? Porque muitas vezes quem está envolvido até o pescoço na fraude só vai entender o que está acontecendo depois que a crise se instaura. Bom, então eu te convido a acompanhar comigo essa reflexão sobre o lado sombrio e o lado luminoso das organizações. Os professores Guido Palazzo e Ulrich Hofred, não sei se é assim que se pronuncia, acho que deve ser, os dois são da Universidade de Lausanne. Eles propõem um modelo muito interessante, muito poderoso para tentar explicar por que as empresas éticas podem se tornar moralmente cegas. Eles lançaram um livro, tá? Esse livro aqui chamado The Dark Pattern, ou O Padrão Sombrio, e eles identificaram 9 blocos ou 9 forças que atuam dentro das organizações e que, quando se combinam, criam um terreno fértil para que comportamentos antiéticos aconteçam. Mas o ponto mais interessante desse livro é que essas forças não nascem do mal. Na verdade, elas começam sempre com boas intenções, mas intenções distorcidas por culturas, por incentivos, por lideranças. Então a ideia aqui é que a gente possa passar por cada um desses 9 blocos e que no final do vídeo você possa refletir sobre se há algum desses blocos que acontecem hoje no seu ambiente de trabalho. E mais do que isso, se você observar alguma dessas situações no seu dia a dia, de que forma você poderia fazer para evitá-las? Então vamos para o primeiro. O primeiro é a ideologia rígida. Sabe quando uma empresa vira religião? Algumas frases ficam absolutas, tipo, aqui sempre foi assim. Aqui nós somos desse jeito, nós somos diferentes. Essas frases fortes, de impacto, elas podem até unir o time. Mas quando elas viram um dogma, ou seja, quando ninguém mais questiona nada, é um sinal de alerta. As pessoas pensam, pô, sempre funcionou assim, por que a gente vai mudar? Aí o que acontece? A porta se fecha para críticas, para dados e muitas vezes até para a realidade. O perigo aqui não é acreditar muito, é acreditar tanto que a empresa perde a capacidade de questionar a si mesma. Você, por exemplo, já defendeu uma ideia assim, é só porque a gente sempre fez assim, sempre foi desse jeito, por que a gente vai mudar? Ou, por exemplo, na sua empresa, quem questiona alguma coisa é ouvido ou é rotulado como do contra? Como lidar com isso? O lado saudável da ideologia rígida acontece quando a empresa tem identidade, sim, mas também tem humildade para revisar suas crenças. E como que a gente faz isso? Bom, com conversas abertas, periódicas, para revisitar valores, para revisitar práticas, a criação de espaços onde as pessoas possam discordar umas das outras, claro, sempre com respeito, e celebrar quando alguém traz um alerta, e não punir, né? É maturidade para compreender que nem sempre o status que está presente ele serve para a empresa sem questionamentos. O número 2 é a liderança tóxica. Você já teve em alguma reunião, por exemplo, onde ninguém tem a coragem de discordar?
as más notícias nunca chegam lá em cima, onde só quem concorda cresce. Quando isso acontece, a empresa perde o senso crítico, as pessoas deixam de agir pelo que acreditam e passam a agir para evitar o problema. Na sua empresa, as pessoas deixam de falar por medo? Quem se posiciona com respeito ganha espaço ou é punido? Para lidar com isso, o oposto à liderança tóxica é a liderança ética, daquele que escuta antes de decidir, que admite erros, que valoriza quem traz problemas e soluções, que mede resultados e comportamento. Coragem para ouvir é tão importante quanto coragem para decidir. O terceiro é a linguagem manipulativa. Sabe quando as palavras escondem a verdade? Você já viu, por exemplo, empresa trocar a palavra problema por desafio? Ou corte de pessoas por reorganização estratégica? Sabe quando as palavras são suavizadas assim para evitar a realidade? Isso até pode aliviar a consciência no curto prazo, mas apaga os impactos humanos. A comunicação tem que ser direta, ela tem que ser com respeito, sem esconder, tem que ser falada a verdade, com clareza, com confiança. Falar a verdade com clareza fortalece a confiança. O quarto são os objetivos corrompidos, quando só o número importa. Sabe quando a única coisa que vale é bater a meta? Bom, quando isso acontece, o caminho ele deixa de importar. As metas, claro, elas são essenciais, mas sem limites e sem contexto, elas deformam o comportamento. Sabe aquela história dá seus pulos? Quando isso vira cultura, o ético vira opcional. O que as pessoas na sua empresa estão dispostas a fazer para bater a meta? As metas consideram pessoas, segurança, impacto? O outro lado é composto por metas com valores. As metas precisam ser balanceadas. Claro que as empresas precisam dar resultado, ninguém questiona isso, mas a ética e o impacto precisam sempre ser levados em conta. Os limites precisam ser claros, ou seja, bater a meta a qualquer custo não vale. São necessárias reuniões para analisar resultados, comemorar os atingimentos de metas, mas, ao mesmo tempo, tem que haver um espaço para avaliação de como aquele resultado foi atingido. Boa performance é aquela que não cobra da nossa consciência. Incentivos destrutivos é o quinto, quando o melhor funcionário é aquele que faz o maior estrago. Já viu aquela pessoa que entrega muito, mas destrói o ambiente? E mesmo assim é promovida? Aqueles tratorzinhos que saem do ponto A e chegam no ponto B, mas destroem tudo pelo caminho? Isso passa uma mensagem para a empresa que entregar vale mais do que respeitar os valores. E aí, o que o sistema paga, as pessoas aprendem a fazer. A sua empresa justifica comportamento ruim porque traz resultado? A sua empresa recompensa quem colabora ou só quem aparece? Os incentivos precisam ser saudáveis. O reconhecimento deve ser de resultado, mas também de comportamento. Precisamos celebrar a colaboração e ética e corrigir exemplarmente aquela entrega que destrói. Performance sem princípio é receita para desastre. Sexto, regras ambíguas. Quando não está proibido, vira justificativa. Sabe aquela famosa frase? Não tem nada dizendo que não pode? Só que ética não se limita à lei. Às vezes a regra existe, mas é interpretada de forma conveniente. Uma pergunta que eu costumo sempre fazer para as minhas equipes é: se isso virar público, continua fazendo sentido? Você se envergonharia dessa decisão se ela fosse publicada amanhã no jornal? Estamos seguindo o espírito da regra ou só a letra? As regras precisam ser claras e vivas. As políticas devem explicar o porquê, não só o pode e não pode. São necessários espaços para tirar dúvidas éticas, não só jurídicas, e é preciso avaliar intenção e impacto, não só conformidade. A melhor regra é aquela que protege valores, não só processos. Sétimo, injustiça percebida, quando a balança pesa diferente. Nada destrói a confiança tão rápido quanto dois pesos e duas medidas. Quando uns podem tudo e outros são cobrados até pelo detalhe, as pessoas deixam de acreditar no sistema. Algumas perguntas que sempre devem ser feitas são: se fosse comigo, eu acharia justo? Todas as pessoas seguem as mesmas regras aqui? A justiça ela deve ser consciente, consistente, com critérios claros para promoção e punição.
transparência nas decisões e consequências iguais para todos, sem a presença de intocáveis. Justiça é a cola da confiança. Oitavo, grupos perigosos, quando aquela panelinha manda na empresa. Quando pequenos grupos decidem tudo e o resto só assiste, a organização pede o quê? Oxigênio intelectual. As diferentes opiniões deixam de ser bem-vindas e aqueles que não fazem parte do grupo são deixados de lado. Os lugares de fala são definidos, então, só por aquele grupinho, sabe aquela panelinha? E a lealdade ao grupo, às vezes, ela pode se transformar mais importante do que a própria ética da empresa. Quando isso ocorre, pode acontecer do grupo ter mais tolerância ética com os seus membros do que com aqueles que estão lá fora da panelinha. Portanto, gente, é preciso promover um ambiente de diversidade, com voz, com times diversos e espaços seguros para a discordância. Ideias boas sobrevivem ao debate e as ruins só sobrevivem no silêncio. Nona e última, declive escorregadio, quando o só dessa vez vira hábito. A maioria das quedas éticas, elas não nascem de algo grande. Sempre começa assim, olha, faz esse ajuste pequeno, é só para fechar esse mês, depois a gente corrige. E aí cada pequeno desvio vira um degrau. Quando o tema vem à tona, de degrau em degrau, a empresa já desceu toda a escada. É preciso criar um ambiente de consciência constante, com pausas para refletir após decisões difíceis e reconhecimento e promoção de reflexão e ajustes antes que os pequenos desvios ocorram. A ética, ela acaba se perdendo aos poucos e, da mesma forma, ela se reconstrói aos poucos. Pessoal, é muita informação aqui, por isso eu convido todos vocês a lerem esse livro, é um livro muito interessante. Mas a mensagem final que eu trago para vocês é que empresas éticas, elas não são perfeitas, elas são vigilantes. Elas não nascem prontas, elas se constroem diariamente. Dependem menos de código de conduta e mais de conversas corajosas. A ética nas empresas não é um tema para o jurídico, é uma conversa sobre quem somos, no que acreditamos. Cada decisão, cada silêncio, cada pequena concessão constrói ou destrói o padrão moral da organização. E o ponto de partida, ele é sempre individual. Cada membro da empresa, independente do cargo, tem o potencial de decidir todos os dias se vai reforçar o lado sombrio ou o lado luminoso do ambiente de trabalho. Falar abertamente sobre ética é o primeiro passo para iluminá-la. Ética não é tema que deve estar nas páginas dos relatórios, deve estar nas conversas diárias, tanto entre colegas, líderes, professores, estudantes, porque no fim, a reputação de uma empresa é o espelho moral de quem a compõe. Bom, pessoal, se esse tema te interessou, recomendo de novo fortemente a leitura do The Dark Pattern, um baita livro. E se você, durante esse vídeo, observou alguma situação na sua empresa, se identificou, quem sabe fique à vontade de deixar um comentário, compartilhar, porque no final das contas, as práticas que inspiram e protegem a integridade surgem em fóruns como esse. E lembrem-se, ética não é sobre aquilo que a gente diz. Ética é sobre aquilo que repetimos todos os dias. Um abraço.